Sejam bem-vindos para quem está vendo ao vivo ou para quem está vendo depois. Hoje é mais um dia do nosso projeto 2020, nossas lives de 20 minutos, conversando sobre temas técnicos e sobre casos práticos que a gente conheça ou que por acaso tenha trabalhado. Mais uma vez eu convido vocês para entrar no nosso Telegram, se vocês quiserem. Lá é um grupo, é um espaço em que a gente pode trocar experiências, além de mandar vários materiais aqui do Direito Ambiental Descomplicado. E hoje o tema é: houve dano ou não houve dano? Eis a questão. Porque o tema de dano ambiental, porque o tema dessa semana, como vocês têm visto em todos os posts, é responsabilidade civil ambiental, e a questão do dano, do impacto, a gente já começou a discutir na semana, então a gente resolveu trazer esse tema aqui para a live. E aí, Priscila, é um tema muito legal mesmo, e o caso que a gente vai falar hoje é mais legal ainda. André, começa a contar pra gente que caso que a gente vai contar para a galera hoje. Bom, pessoal, esse caso é um caso concreto que aconteceu numa grande cidade brasileira. É o seguinte, uma determinada empresa que fornece combustível para uma frota de ônibus que transporta a população dessa grande cidade brasileira. Em um determinado momento, ela estava com falta de estoque, ela estava com um problema de logística, tá? E ela foi ao órgão ambiental, no caso a ANP, ao órgão regulador, no caso a ANP, e obteve uma autorização da ANP para fornecer durante apenas um dia um combustível, um diesel, com uma quantidade de enxofre acima do valor permitido pela legislação. Legislação essa da própria ANP. Então, ela conseguiu o que a gente chama de um waiver, ou seja, de um aceno, de uma autorização para que naquele dia, para evitar a paralisação da cidade, né, das pessoas não terem transporte coletivo público para ir para trabalhar, para fazer o seu dia a dia, ela obteve essa autorização e efetivamente forneceu para a frota de ônibus dessa grande capital, né, um combustível que estava um combustível fora da especificação normal, mas porém com autorização do órgão regulador responsável. Bom, ela veio a ser questionada judicialmente, futuramente, por conta dessa decisão, e veio a ser condenada recentemente em primeira instância. O caso ainda está rolando na justiça, mas ela veio a ser condenada em primeira instância. E a gente aqui vem discutir, né, a justiça e a tecnicidade dessa decisão que condenou a empresa a pagar pelos danos ambientais. Camila, o que foi que aconteceu com esta empresa? Pois é, gente, esse caso é muito legal, a gente sabe de alguns detalhes que tornam esse caso muito importante para a gente falar aqui hoje em relação ao dano. O André só esqueceu de comentar que ela foi condenada por causar dano ambiental pelo fato de ter comercializado esse produto que tinha uma quantidade maior de enxofre do que a quantidade permitida por lei. Acontece que vários elementos relacionados a esse processo estavam equivocados e só a gente, que é da área de meio ambiente, que conseguiria perceber isso. Por exemplo, a quantidade de enxofre que foi comercializada, como foi um dia só, vejam, um dia só, eles venderam uma quantidade X de produto que tinha mais enxofre. Essa quantidade representa, no todo do mês, 0,00057% do total de dióxido de enxofre que é lançado. Então, assim, é aí que a gente começa a pergunta: houve dano? A mesma pergunta que a gente fez para o caso da fábrica que lançou uma vez o efluente desenquadrado. O que 0,00057% representam do todo? Não estou aqui entrando no mérito se a empresa estava certa, a empresa estava errada, pelo fato de ter comercializado. Estou entrando no mérito técnico do que é e do que não é dano, do que é dano, do que é impacto. Porque ter uma decisão tecnicamente robusta é importante para a segurança jurídica de todas as partes e para a nossa segurança enquanto técnico. Um outro detalhe: todas as estações que avaliam a qualidade do ar indicaram que estava tudo ok. Então, assim, se você é o técnico que pega um caso desse, o que você vai fazer? Você vai procurar todos os relatórios de qualidade do ar que o órgão ambiental emitiu. Você vai ver se naquele mês que aconteceu esse fato, por acaso desenquadrou, não tinha desenquadrado. Você vai calcular quantos por cento isso representa do todo. Você vai descobrir quanto é, por exemplo, que todos os carros que rodam na cidade liberam, ou todos os ônibus liberam.
carros não, né? Porque precisa ser disso. Todos os ônibus liberam. O que é isso do todo? Essas comparações que são maravilhosas. E a cereja do bolo, André, a cereja do bolo desse caso é que o pedido de compensação, digamos, foi o plantio de árvores. E o plantio de árvores não se relaciona com a liberação de dióxido de enxofre. Plantar árvore é para compensar carbono. Se fosse para compensar carbono, você jogou muito dióxido de carbono na atmosfera. Ok, me peça para plantar árvore. Mas plantar árvore para compensar enxofre, não. E daí, isso que a gente ficou mais questionando, assim, não, vocês têm que plantar 100 árvores, enfim. Não, como assim plantar 100 árvores? Mas o que a árvore tem a ver com dióxido de enxofre? Mas não tem nada a ver. Não, pois é isso que eu ia dizer. É a importância da área técnica para subsidiar o jurídico, para trazer argumentos. E outra coisa, pessoal, olha só, o juiz, ele é formado em direito, ele tem formação jurídica, ele não tem formação técnica. O trabalho de vocês é o trabalho de dotar os autos do processo de informações técnicas com vistas não só ao convencimento do juiz, mas também ao convencimento de todos aqueles que vierem a julgar depois, os desembargadores em segunda instância, né? Então, assim, essa decisão é uma decisão criticável sobre vários aspectos técnicos, embora aqui do meu lado, sob o ponto de vista jurídico, a gente possa até defender a existência de dano. Por quê? Uhum. De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, houve um lançamento de efluentes fora, né? De efluentes não, desculpa, de particulados. A gente está pensando na fábrica de ontem. Exatamente. O lançamento de particulados fora da especificação técnica da ANP, né? Agora, Camila, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. E com relação à autorização da própria agência reguladora, o que você acha dessa decisão que a empresa teve cuidado de ir pedir a autorização da agência reguladora? O que você acha da decisão que mesmo assim a condena? Eu que te pergunto isso. Eu que te pergunto isso. Essa parte aqui é a parte que te toca. Como é que funciona isso? O empreendimento recebe autorização para fazer uma coisa que não é permitida, mas recebe do próprio poder público. E dali, ali na frente, o poder público vai cobrar ele daquele erro. Como é que fica isso? Pois é, pessoal, isso tem tudo a ver com a nossa live de hoje, porque isso tem a ver com segurança jurídica das decisões, né? Se a gente tem uma estrutura estatal montada para fiscalizar e para promover a qualidade sadia do meio ambiente, existe também o princípio do desenvolvimento sustentável, quer dizer, existe todo um valor envolvido. O que seria mais grave, né? Você deixar as pessoas durante aquele dia sem transporte público e cada um ia se virar para chegar no trabalho, causando um engarrafamento monstruoso que poderia até gerar mais poluição do que foi gerada. Né? Com certeza, ia gerar. Só fazer uma parte aqui. Você imagina que se várias dessas pessoas pegassem carro, o dióxido de carbono ia ser liberado muito mais. Então, assim, um outro problema que você ia causar de uma coisa que nem era o problema original. Deixa eu só responder duas perguntas das pessoas antes de você continuar. Cícero, a gente faz as lives toda quarta-feira, 8h20, e elas duram só 20 minutinhos. Pode entrar lá no nosso canal do Telegram se você quiser ser avisado. Não seria uma corresponsabilidade? A Sustentar Consultoria perguntou, André, daí você já responde essa na sua continuação. Olha, no meu caso, seria uma responsabilidade também da agência reguladora, né? Mas ela não foi incluída no polo passivo da ação judicial. Ou seja, só a empresa que forneceu o combustível é que foi acusada de causar a contaminação ambiental, né? A degradação da qualidade do meio ambiente, desculpa, né? E não a agência reguladora que deu a autorização. O que a gente está querendo discutir aqui é a questão da segurança jurídica. Até quando, né, a gente vai ter uma decisão judicial em que, mesmo que o órgão estatal responsável pela fiscalização e pelo exercício do poder de polícia daquela atividade dá uma autorização, né, e essa autorização ela fica como sendo absolutamente nada. Como é que um empreendedor de uma atividade potencialmente poluidora vai poder investir no país ou vai poder investir na sua atividade diante de uma situação que é uma situação que, assim, com todo respeito ao Poder Judiciário, eu sou advogado, mas é uma situação absolutamente esdrúxula,
né? Esdrúxula no Sim. sentido de esquisita mesmo, né? Nós também tivemos aí agora, há pouco tempo, uma decisão de um posto revendedor, de um posto de gasolina, que foi condenado por ter o licenciamento ambiental que autorizava a este posto suprimir vegetação. Ele suprimiu vegetação, mas mesmo assim foi condenado. É uma situação que a gente vive e que fica numa insegurança jurídica muito grande. O nosso papel é trazer argumentos técnicos para que decisões como essa não venham a se repetir, porque essas decisões elas causam muita insegurança jurídica no mundo. A Fale, Priscila está Camila. perguntando aqui, daí acho que isso é legal para complementar a sua explicação. Quem abriu a ação? Se foi o Ministério Público? Ela disse que pergunta porque ela já viu várias situações dessas esquisitas. Quem que propõe essa ação? Olha, se não me engano, Priscila, eu tenho que olhar direitinho, porque faz algum tempo, né? Mas eu acho, e aí é muito esquisito isso, foi o próprio município de São Paulo. Oh, falei! Eita, Foi, corta! Não se preocupa não, que no YouTube eu corto. Só as 8 pessoas que estão aqui com a gente que estão sabendo. foi Porque, o gente, olha só, próprio. deixa eu só falar de uma parte aqui. É muito difícil esse negócio de você querer contar um caso, mas você tem que usar uma liberdade poética, narrativa, é complicado. Mas, enfim, vamos lá. Foi o próprio município que ajuizou a ação civil pública, né? Ou seja, ele cobrou da empresa distribuidora de combustíveis, né, os danos inerentes àquele fornecimento em apenas um dia, fora da especificação. Foi o próprio município. Gente, eu não lembro disso, não. Mas Pois torna é. tudo pior ainda, né? Torna tudo pior ainda. Torna tudo pior Pois ainda. é, gente. Então, vocês vejam a importância que a gente tem da área técnica para conseguir ajudar a área jurídica a justificar esse tipo de coisa. Mais uma vez, não estamos questionando o mérito, se a empresa estava certa ou estava errada, é isso que o André falou da segurança jurídica de vender. Mas, tá certo colocar lá na decisão que você vai compensar o dióxido de enxofre plantando árvore? Isso é bom para quem? Né? Não é bom para ninguém. Então, assim, diga que a empresa está errada e que por causa disso ela vai compensar de uma forma X. Mas não diga que vai compensar o dióxido de enxofre plantando árvore, né? Porque não faz sentido. André, a gente tem mais 5 minutos. Você quer contar outro caso? Acho que a gente pode contar outro caso nesses 5 minutos, né? Tentar rapidinho, né? Porque a gente não consegue falar pouco também aqui, né, gente? Podemos contar o caso, por exemplo, de uma empresa, também uma empresa distribuidora de combustíveis, que ela veio a responder a uma ação judicial por ter contaminado um rio de uma cidade, também de uma grande cidade, por um subproduto do asfalto, se não me engano. Asfalto. Não é Foi, isso isso? Um mesmo. subproduto de Isso mesmo. asfalto, né? O que aconteceu foi um acidente que ocasionou a ruptura de um tanque que armazenava esse produto, esse subproduto de asfalto. Esse acidente aconteceu por uma empresa de transporte que estava manobrando ali no pátio, bateu nesse tanque, esse tanque tombou e o subproduto de asfalto correu para o rio, que ficava ali perto, né? A empresa veio a responder. Detalhe desta ação é que a empresa não fornece o combustível, não fornecia o combustível para esse local há 10, 15 anos, mais ou menos, né? Mas por ela ter fornecido o combustível há 15 anos atrás, ela veio a responder pela ação judicial. E essa ação judicial ainda está em curso, ainda não há uma decisão, né? Não, Mas diga. Não, eu ia nesses últimos minutos contar também alguns dos detalhes sórdidos da parte técnica. Mas você quer falar mais alguma coisa Não. antes Vai, do. conta, Um conta a parte detalhe técnica. sórdido, não, esse também é ótimo. É, a ideia da alegação, né, nesse caso foi o Ministério Público, sim, que entrou, né? Se eu não me engano, foi o Foi, Ministério Público. foi, Então, a foi. alegação era de que esse produto teria causado prejuízo, por exemplo, para os peixes daquele rio. Daí, ó, adoro detalhes. Não, gente, juro, eles coletaram 3 peixes. Um peixe a montante, um peixe no local, eu acho, e um peixe jusante. E detalhe, coletaram esses peixes, tipo, 8 anos depois do vazamento. Aí acharam lá umas alterações nas hemácias do peixe, não me lembro. Acharam umas alterações lá no sangue do peixe, e daí falaram que era do produto.
Mas, gente, como é que eles me coletam um peixe em cada ponto, 8 anos depois, e quer estabelecer uma relação de causa e efeito com aquele produto vazado? Não tem a menor condição. Então, assim, a nossa importância não é só para defender essas empresas, aqui não é nem um pouco nosso objetivo, mas é para a gente entender realmente o que aconteceu. Será que causou dano mesmo? Mas se causou, que dano que foi? Com certeza não foi no peixe 8 anos depois. Porque nem sei se aquele peixe vive 8 anos, vamos combinar, né? Então, acho que esse é um caso com detalhes. Tem mais outros detalhes sórdidos que a gente não vai ter tanto tempo de falar. E eu também não estou me lembrando agora. Se eu lembrar, eu conto. Você lembra de algum, André? Detalhe mais sórdido desse caso? É o caso das Desse 70 caso, perguntas, tá? Mas vai, fala. não lembro de caso, mas assim, o que me chamou muita atenção é o fato do fornecimento não ter sido um fornecimento contemporâneo. Sim, é verdade, né? Uma vez fornecido, a atividade é potencialmente poluidora, o dano ambiental não prescreve, né? Você tem todo um arcabouço jurídico montado em cima da possibilidade de você ajuizar a ação em face da empresa que forneceu no passado aquele produto, né? Que o tanque era dela, e por isso houve o acidente ambiental. Mas, levando-se em consideração a falta de tecnicidade para a acusação, né? E aí, fazendo uma crítica absolutamente profissional com relação ao Ministério Público, que exerce uma função extremamente relevante, tá? Não é isso, Sim, não. amamos, Tá? claro. Mas é só para levantar um pouco a bola da necessidade da gente ter o pessoal de casa preparado e muito bem preparado para dar o suporte, para combater esse tipo de conclusão que se chega. Quer dizer, você condena uma empresa a plantar árvores como compensação ambiental que nada tem a ver com o dano por ela eventualmente causado, né? Você diz que o peixe ele foi contaminado por aquele produto e, tecnicamente, isso é um achismo, né? Olha só o campo de atuação nosso, no caso concreto, de ajudar, de Sim. trazer argumentos, né? Isso, acho que a nossa live aqui, ela tem essa intenção de trazer para vocês casos concretos em que vocês possam se inspirar para poder se especializar mais e mais e mais e ajudar, porque é um campo de trabalho ainda muito carente de pessoal qualificado. Sem contar que eu, particularmente, acho muito divertido. É a parte que eu mais gosto, é o começo, assim, quando você chega com um problema e você pensa, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Como é que vai tratar esse caso? Cara, é muito divertido. Assim, esse caso do peixe é o mesmo caso do calhamaço. Quem estava aqui na primeira live, que o André jogou um calhamaço na minha mesa sexta-feira, 3 da tarde, é o mesmo. Então, no final de semana que eu fiquei pensando no peixe, e é o mesmo caso do meu amigo que fez 70 questões para o perito. Mesmo caso, tá? Mesmo caso que a gente aqui, os casos se alongam. Então você tem, entendeu? Rende muita história, o mesmo problema. E chegamos ao fim da nossa live de hoje. Conseguimos falar de 2 casos, a gente está mais. Ó, a Então, Gabriela lembra que ela está aqui com a gente. Ela sabe de todas as fofocas internas já. bom, pessoal, obrigado Priscila, pela que bom que atenção de você gostou. vocês. Obrigada. Diga lá, André. Vai. Não, vai, Camila, despede, porque você sabe fazer isso muito melhor do que eu. Obrigada. Muito obrigada aos que ficaram aqui com a gente. Acho que hoje foi divertido. Obviamente que para o YouTube eu teria que cortar algumas coisas, não é mesmo? Porém, quem esteve aqui conosco está sabendo de todas as internas. Um abraço.